Em coletiva de imprensa a respeito da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério aventou atos de incoerência e hipocrisia de Renan Calheiros ao mencionar a conduta do estado de Alagoas, cujo governador é Renan Filho, filho de Renan Calheiros. Outro sim, Marcos Rogério apontou a trajetória de perseguição política que é empreendida pelo G7 contra o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O senador também lamentou o novo adiamento do fim da CPI após o comando da comissão entrar em conflito devido à divulgação do relatório à velha imprensa antes mesmo de apresentar aos membros da própria comissão. Marcos Rogério disse: a CPI, mais uma vez, anuncia a conclusão dos trabalhos e adia. Não dá mais para confiar no que eles anunciam. Já fizeram isso mais de uma vez. Além de apontar a incoerência de Renan Calheiros, evidenciando condutas do governo de Alagoas que são condenadas quando se trata de Bolsonaro, o parlamentar acusou abusos e ilegalidades de Renan Calheiros. Se essa moda pega de indiciar quem não é investigado, vai mudar o padrão das polícias Brasil afora. Um delegado que preside um inquérito vai indiciar quem ele não investigou, prova que ele não coletou e pessoa que ele não é competente para investigar. Lá, na conclusão do inquérito, ele vai indiciar a pessoa. Pode isso? É o que o relator Renan Calheiros está fazendo aqui. Marcos Rogério explicou que, além de não cumprir o devido processo legal, o relator da CPI também extrapolou as atribuições das comissões parlamentares de inquérito. O senador disse: isso ofende a regra do jogo. Ele forçou a barra em um jogo político de pré-julgamento ao presidente da República. Quis, a todo tempo, apontar para o presidente da República e esqueceu de fazer o dever de casa. A CPI não é tribunal do Conselho Federal de Medicina para arbitrar quem está certo ou errado. É preciso ter respeito pela vida humana, pelo ato médico, a independência do exercício pleno da medicina. Tudo isso está sendo jogado abaixo no relatório apresentado. O senador apontou: o relator colocou no relatório o que não investigou e deixou de colocar no relatório aquilo que chegou à CPI. Provas, evidências de crimes, corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, fraude à licitação. Há indiciamento de governadores envolvidos em falcatruas? Não há. E do quadrilhão do Consórcio Nordeste? Não. Tem até delação apontando pagamento de vantagens. O alvo é um só, o presidente Jair Bolsonaro. Não importam as provas, as evidências. A CPI perde uma grande oportunidade de oferecer ao Brasil uma investigação séria. Precisa ter frieza para separar o jogo das emoções, das vaidades, não usar a CPI para fazer um palco em cima de caixões. O senador Marcos Rogério resumiu: uma CPI que projetou seu trabalho em proteger governantes e pessoas que se envolveram com falcatruas não tem credibilidade, não tem o que oferecer à sociedade. A CPI da pandemia deixou de investigar denúncias de corrupção, mas foi pródiga em humilhar e promover perseguições a pessoas e empresas com quebras de sigilo sem fundamentação legal, seguidas de vazamentos à velha imprensa para promover um extenso assalto de reputações. Os mesmos procedimentos são observados em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, com os quais a CPI manteve intenso intercâmbio de informações sigilosas. Em CPIs e nesses inquéritos, promove-se uma verdadeira caçada a pessoas e empresas conservadoras ou que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro. Não há respeito à Constituição nem ao devido processo legal. A Folha Política, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, do STF, atualmente tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE. Se você apoia a Folha Política e pode nos ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira depósito ou transferência, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. Assista!
Senador. Senador, como o senhor avalia o adiamento da entrega do relatório da CPI? A CPI, mais uma vez, anuncia a conclusão dos trabalhos e adia essa conclusão. Não dá para confiar no que eles anunciam mais, né? Já fizeram isso pelo menos 2 vezes e me parece que agora o adiamento é porque não há entendimento entre os membros do G7. E é compreensível que não haja entendimento entre os membros do G7, porque se o relatório do senador Renan Calheiros realmente indicar o indiciamento do presidente da República, o que é indiciado também, pela mesma lógica que ele está adotando no âmbito da CPI. Aliás, eu denunciei no âmbito da CPI essa prática que era feita pelos governadores e que na CPI eles condenavam, mas que protegia os estados. Até meados de 2021, estava no protocolo do governo do estado de Alagoas medicamentos que são condenados na CPI, mas que lá era administrado aos pacientes. Medicamentos que foram comprados e pagos com recursos do próprio governo de Alagoas. Vai estar indiciado também? Agora, se essa moda pega de indiciar quem não é investigado, olha, vai mudar o padrão dos inquéritos das polícias Brasil afora. Um delegado de polícia que preside o inquérito, daqui a pouco vai indiciar quem ele não investigou, prova que ele não coletou e pessoa que ele não é competente para investigar, mas lá na conclusão do inquérito ele vai indiciar essa pessoa. Pode isso? Porque é o que o relator está fazendo aqui. Ele não investiga porque não tem competência o presidente da República. O que é investigado são as ações ou omissões do governo, não o presidente da República, né? O Senado Federal, a Câmara ou o Congresso Nacional não tem competência para investigar o presidente da República em sede de CPI. Poderia fazê-lo numa ação de impedimento, numa ação de impeachment, você tem o caminho legal para investigar. Assim como o ministro do Supremo Tribunal Federal. O mesmo Senado Federal que há tempos atrás disse não à CPI da toga, porque isso ofendia a separação de poderes, agora, na caneta do relator, diz que vai indiciar o presidente da República. Isso pode? Obviamente que não. Outras figuras, outras autoridades e pessoas de empresas sendo indiciados sem jamais terem sido ouvidas no âmbito da CPI. Isso ofende o devido processo. Isso ofende a regra do jogo. Veja, o próprio G7, entre eles, não aceitam o que o relator fez. Ele forçou a barra num jogo político de pré-julgamento ao presidente da República, quis a todo tempo apontar para o presidente da República e esqueceu de fazer o dever de casa. Aí eu pergunto, está indiciando porque alguém administrou, recomendou medicamento A ou medicamento B. Vai indiciar também aqueles que recomendaram a política do fique em casa e que em razão disso muitos morreram, perderam a vida por falta de atendimento? A CPI não é tribunal do Conselho Federal de Medicina. A CPI não é tribunal da Organização Mundial da Saúde para arbitrar quem está certo, quem está errado. É preciso ter respeito pela vida humana, é preciso ter respeito pelo ato médico, é preciso ter respeito e acatamento à autonomia do médico, o sigilo do ato médico, a independência para o exercício pleno da medicina. E tudo isso está sendo jogado abaixo nesse relatório que foi apresentado. Então eu espero que com esse adiamento, já que ele está anunciado, haja tempo para reflexão de todos os membros da CPI. O relator colocou no relatório aquilo que não investigou e deixou de colocar no relatório aquilo que chegou à CPI, que foram as provas, as evidências de crimes, de corrupção passiva, de corrupção ativa, de organização criminosa, de fraude à licitação. Isso ele não quis colocar no relatório. Eu pergunto, há indiciamento de governadores envolvidos em falcatruas? Não, não há. Houve o indiciamento do quadrilhão
do consórcio Nordeste? Não, não houve. Mas tem delação, apontando que houve crime, apontando que houve combinação de resultados, apontando que houve, inclusive, a combinação de pagamento de vantagens. E por que não investigou e por que não indicia? Porque o alvo é um só, o presidente Bolsonaro. Não importa provas, não importa evidências, importa simplesmente em atacar o presidente da República. A CPI perde uma grande oportunidade de oferecer ao Brasil uma investigação séria, serena. Sabe, quem está relatando um processo como esse, ele precisa ter serenidade. E ao apresentar o relatório final, inclusive um pouco de frieza, para poder separar as emoções, separar o jogo de vaidade, para apontar a caneta para aquilo que realmente é importante. Não fazer da CPI um palco de vingança e não fazer da CPI um instrumento para fazer discursos sobre caixões e sofrimento das pessoas. Isso é lamentável, espero que com esse tempo a mais possa se refletir e ao final apresentar um relatório que esteja dentro daquilo que é o papel da CPI. Senador, o senhor acredita que a audiência pública de hoje, ela de alguma forma contribui para o fechamento desse relatório? Veja, assim, a audiência pública de hoje é mais para ouvir, né, pessoas que foram, de certa forma, vítimas, né, da Covid-19. São filhos, são pais, são familiares que perderam alguém, né? Felizmente, outros conseguiram vencer a pandemia, mas muitos perderam a vida. Nós tivemos cerca de 600 mil, mais de 600 mil pessoas que perderam a vida. Algumas com comorbidades, com fragilidades na saúde, outras que tinham a saúde plena, mas que também acabou falecendo. É triste isso. Agora, os depoimentos de hoje traz para dentro da CPI, né, o sentimento daqueles que perderam, e todos nós perdemos. Aqui tem uma representação. Agora, esse fato é em razão da culpa de alguém? A culpa é do presidente da República, né, e os governadores e prefeitos não têm culpa nenhuma, tudo é o presidente. Então, assim, é uma estratégia para tentar desgastar a imagem do presidente a partir do sofrimento das pessoas. O que está acontecendo hoje é prolongar o sofrimento dessas pessoas, é prolongar o sofrimento dessas famílias. Não acho que seja adequado. O que a CPI deveria dar é respostas para os maus feitos, mostrar que investigou, que identificou corrupção, que foi atrás de quem cometeu e que está enquadrando quem cometeu esses crimes. Mas uma CPI que projetou o seu trabalho em proteger governantes e pessoas que se envolveram com falcatruas, não tem credibilidade e não tem o que oferecer à sociedade. Hoje, assim, eu estive na CPI, até me inscrevi, mas é um dia mais de ouvir, né, o sofrimento dessas pessoas e refletir sobre isso, mas, repito, é um ato que prolonga o sofrimento dessas pessoas, não encerra o sofrimento. Isso não vai trazer de volta nenhuma dessas pessoas, mas o que a CPI deveria fazer era uma investigação séria, profunda, olhando para os fatos, para as provas, para as evidências, e aí sim, dar respostas para a sociedade, e não ficar fazendo aqui discursos sobre caixões e usando o sofrimento das pessoas para promover um ato político que não acredito que seja o que o Brasil espera nesse momento. Obrigada, senador. Muito obrigado, gente. Essa CPI, infelizmente, serve para quase nada, porque ela não investigou o que aconteceu com os recursos da pandemia. Nós enviamos bilhões de reais para os estados e municípios, foram quase 200 bilhões de reais para a estruturação da rede de saúde, para a aquisição de materiais de insumo, enfim, a estruturação de toda a rede de saúde. E houve muito desvio, houve muita corrupção. Operações da Polícia Federal apontam para bilhões desviados nos estados e nos municípios. A CPI não quis investigar o que aconteceu nos estados e nos municípios. Ela concentrou a investigação em relação ao governo federal, acusando o governo federal numa retórica pré-eleitoral, uma retórica política. Acusa o governo federal
sem provas, fala de corrupção, mas não há corrupção. Não há um centavo de real desviado pelo governo federal. Há acusações contra estados e municípios. E nesse aspecto, a CPI não quis investigar. Isso foi muito ruim. A sociedade está acompanhando e não consegue conceber isso. Eu sou a favor de que a investigação acontecesse com relação ao governo federal, mas também nos estados e nos municípios. Então o relatório final vai ser um relatório político, que vai tentar fazer o enquadramento do presidente da República, que nem poderia ser investigado na CPI. A nossa Constituição não permite, que o presidente da República seja investigado no âmbito de uma CPI. Isso ofende a separação de poderes, mas eles, na retórica política, estão dizendo que vão acusar o presidente da República de vários crimes. Isso não dá em nada, porque não é o caminho próprio. É apenas um embate político que vai ser utilizado no jogo eleitoral de 2022. A sociedade brasileira conhece muito bem quem são os integrantes da CPI e quem está acusando o governo. Por que está acusando? Nós temos um caso aqui muito emblemático, que é o caso do consórcio Nordeste. Esse consórcio envolve ali 9 estados do Nordeste. Lá nós tivemos talvez um dos maiores escândalos, com compra de respiradores, pagamento antecipado e nenhum equipamento entregue. Há inclusive delação premiada dizendo que houve um grande acordo de corrupção. A CPI nunca aceitou investigar o que aconteceu nesse consórcio Nordeste. A sociedade não aceita isso. Acusar o presidente de algo que ele não cometeu e proteger aliados políticos dos estados é algo muito ruim, é uma mensagem muito ruim. Então eu acho que no jogo pré-eleitoral eles vão tentar usar a CPI nas eleições de 2022. Mas a sociedade brasileira sabe muito bem separar quem é quem nessa história.